Candidato, cuidado com os pronomes demonstrativos em uma questão de prova de português ou o seu uso na produção de um texto dissertativo argumentativo, porque os pronomes demonstrativos podem estabelecer um processo de coesão por referenciação. Os pronomes demonstrativos esta, este e isto pode ser anafórico ou catafórico. Quando eles forem anafórico, eles retomam o último elemento citado em uma sequência de dados. Quando for catafórico, refere àquilo que ainda será dito, ok? Está na frente. Quando for pronome demonstrativo, essa, esse e isso, retoma unicamente o que já foi dito. Ele só retoma, exercendo assim um processo de coesão por referenciação anafórico, porque já foi dito. Retoma o que já foi dito. Já o pronome demonstrativo, aquela, aquele e aquilo, refere o mais distante. Em uma sequência de dados, retoma o mais distante. Só pode ser pronome anafórico, porque só retoma. Portanto, quem só pode ser catafórico e anafórico são os pronomes demonstrativos esta, este e isto. Já essa, esse, isso, aquela, aquele e aquilo serão somente pronomes demonstrativos anafóricos, porque só retoma. Cuidado com esses pronomes. Veja a seguir alguns exemplos usando o pronome demonstrativo esta, este, isto, e os pronomes demonstrativos essa, esse, isso, aquela, aquele e aquilo. Os pronomes demonstrativos esta, este, isto, essa, esse, isso, aquela, aquele e aquilo. O pronome demonstrativo esta, este, isto se refere a algo que ainda será dito ou retoma o último elemento citado. Já os pronomes demonstrativos essa, esse e isso só retoma. Ele nunca se referirá ao que será dito. Já os pronomes demonstrativos aquela, aquele e aquilo retomam o elemento mais distante na sequência de uma enumeração. E só serão pronomes demonstrativos anafóricos. Só quem pode ser catafórico, ou seja, o que ainda será dito, são os pronomes esta, este e isto. Por exemplo, em relação aos pronomes demonstrativos, quando eu digo o maior desafio é este, estocar o vento. O maior desafio é este, estocar o vento. Observou o pronome demonstrativo este? Candidato, eu ainda não falei qual é o maior problema. Eu ainda vou falar. Logo, o pronome demonstrativo este é um pronome demonstrativo catafórico. Aí eu disse, o maior desafio é este, estocar o vento. Logo, estocar o vento estará à frente do pronome demonstrativo este. Logo, o pronome demonstrativo este, nesse exemplo que eu dei, é um pronome demonstrativo catafórico. Se refere a algo que ainda será dito. Fica a dica. Agora veja um exemplo, se tratando dos pronomes demonstrativos essa, esse e isso. Quando eu digo houve um grande abalo sísmico no Brasil. Ponto. Isso assustou muita gente. Isso o que, candidato? Observou o pronome demonstrativo isso? Ele só pode ser anafórico, retoma algo que foi dito. Isso que? O grande abalo sísmico. Quando eu falo sísmico, é terremoto. Isso que abalou muita gente? O abalo sísmico, o terremoto no Brasil. Observe que o pronome demonstrativo isso retomou a algo que já foi dito anteriormente. Cuidado com os pronomes demonstrativos essa, isso e isto, porque só retoma o que foi dito. Por isso, pronome anafórico. Fica a dica.
Observe um outro exemplo brincando com os pronomes demonstrativos aquela, aquele e aquilo. Aristóteles e Platão, grandes filósofos, este é o autor da alegoria da caverna. Aquele é o fundador da taxonomia. Este é o autor da alegoria da caverna. Este quem? O último citado, candidato, que foi Platão. Aquele é o fundador da taxonomia. Aquele quem? Claro, Aristóteles. Foi o primeiro citado na sequência quando eu disse Aristóteles e Platão. Este se refere a Platão. Aquele, o mais distante, Aristóteles. Aristóteles foi quem fundou a taxonomia e este, que era Platão, é o autor da alegoria da caverna. Fica a dica dos pronomes demonstrativos. Candidato, cuidado com o meu boneco o e a. O e a serão sempre pronome demonstrativo, não é artigo. Serão sempre pronome demonstrativo. Quando o, ou, a, o e a, sempre quando vierem antes da preposição de e do pronome que, sempre serão pronome demonstrativo. O nunca será um artigo se aquele que não tiver com o chapeuzinho da vovó. Sempre que antes de que vier o, esse o, candidato, é pronome demonstrativo. Então fica a dica. Sempre que o e a vierem antes de ou que, eles sempre serão pronomes demonstrativos. Veja a dica. Veja essa dica. Eu falei o que eu achava certo. O que. Olha esse o. Não pode ser pronome oblíquo átono, porque que não é verbo. Não pode ser artigo, porque esse que não é substantivo. Para esse que ser substantivo, esse que teria de estar com o chapeuzinho da vovó, o acento circunflexo. Então esse que não é substantivo. Logo, esse o só pode ser, candidato, pronome demonstrativo. Sempre que vier antes de ou que, esse o ou a será pronome demonstrativo. Outra dica, troque esse que por aquilo. Troque esse o por aquilo. Eu sempre falei aquilo que achava certo. Manteve o sentido? Manteve a semântica? Sim, logo esse o é pronome demonstrativo, porque ele é igual àquilo. Fica a dica do professor.